Olá, meu irmão, a graça e a paz do nosso Deus. Nós temos estudado a doutrina da Trindade, ou da triunidade de Deus. Então, é importante dizermos, irmãos, que a Bíblia não traz a palavra Trindade e nem a palavra triunidade, ainda que a Bíblia fale sobre Deus como sendo três. A palavra três aparece na Bíblia e é uma referência a Deus. Isso, irmãos, está lá na primeira carta de João, a primeira carta que João escreveu, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unânimes num só propósito. Então, aqui, mais de uma vez, a gente vê a palavra três e a palavra um se relacionando e ali, claramente, é uma referência a Deus. Esse texto não é o único texto que fala sobre Trindade. Na verdade, a gente poderia usar vários textos. A doutrina da Trindade é uma doutrina que é construída a partir de todas as Escrituras. Desde lá de Gênesis capítulo 1, verso 1, nós temos algumas dicas da Trindade. Deus Pai cria todas as coisas através da sua palavra, que é aquilo que ele fala, né? Que é Deus Filho, que em Provérbios 8 é chamado de a sabedoria de Deus. E logo depois o texto diz que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Então, irmãos, a Bíblia em várias passagens afirma que Deus é único, que só existe um único Deus, mas também afirma a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito. E é importante, irmãos, nós dizemos que não existe divindade de segundo grau na Bíblia. Ou você é Deus ou não é, só existe um único Deus. Não existe pequenos deuses, de maneira que quando a Bíblia fala que Jesus é Filho de Deus, ali é uma referência à divindade de Cristo. Logo, ele é o único Deus verdadeiro. Se eu disser que ele é uma segunda categoria de Deus, ou que ele é um deusinho, eu estou dizendo que existe mais de um Deus. Logo, isso é politeísmo. Algumas seitas têm feito isso. Têm colocado Jesus como sendo uma segunda categoria, um segundo tipo de Deus. Isso é heresia. E são as seitas que defendem isso. A verdadeira fé cristã, dentro do protestantismo histórico, tem defendido a doutrina da Trindade. Irmãos, a Trindade distingue-se pelo trabalho realizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Filho encarnou para nos salvar, cumprindo a vontade de Deus Pai, e o Espírito aplica em nós essa obra da salvação, essa obra da redenção. A doutrina da Trindade, irmãos, estabelece os limites da especulação humana a respeito da natureza de Deus. É importante nós, quando falamos sobre a doutrina da Trindade, não irmos além daquilo que a Bíblia revela. A Bíblia, ela revela algumas coisas sobre a doutrina da Trindade, precisamos nos satisfazer com a revelação divina e não ir além desse ensino para não terminar criando heresia. Eu já vi gente falando que Deus é como os três estados da água, sólido, líquido e gasoso. Isso é terrível, irmãos. A água é criação. Não use esse tipo de analogia. Você pode dizer, mas as crianças vão entender melhor dessa forma. Veja, se nem você que é adulto consegue entender a doutrina da Trindade, por que você quer que a criança entenda? Ela não vai entender. É claro que ela não vai entender. Nem você consegue entender. Então, reconheça, tenha a humildade de dizer que esse é um tema que a Bíblia revela e que nós aceitamos. E diga isso para a sua criança. Diga que Deus é um, que Deus é único, mas Ele também é três pessoas. Ele também é três pessoas. Ele é Deus, um único Deus, mas Ele é Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você precisa afirmar isso. Nós precisamos entender que esse é um mistério de Deus. Não é uma contradição, porque existe uma explicação para isso. A própria Bíblia dá muita explicação sobre como que Deus é 3 em 1, ainda que não esgote o assunto, mas nós não entendemos completamente. É por isso que dizemos que, em parte, é para nós um mistério, ainda que não seja uma
contradição. Então, que Deus te abençoe. Eu sei que esse é um tema complicado. É importante você ler os textos bíblicos que defendem essa doutrina. Quanto à divindade de Jesus, irmãos, alguns textos que a gente poderia mencionar. Por exemplo, João capítulo 20, verso 28, salvo engano, Tomé fala: Senhor meu e Deus meu, se referindo a Jesus Cristo. João também, capítulo 1, verso 1, é dito: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O texto também que eu mencionei, da primeira carta de João, capítulo 5, versos 7 e 8, que falam sobre o Pai, a Palavra e o Espírito, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A passagem do batismo também é uma passagem que claramente mostra ali as três pessoas da Trindade e outras passagens bíblicas que numa mesma passagem apresentam isso, como por exemplo, Mateus capítulo 28, quando fala sobre a grande comissão e diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus. Que é quem? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3, 1. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.